achou Lamentações capítulo 3, diga amém. Diz assim, eu vou ler apenas o versículo 21, que diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Deus e Pai, eu te peço que tu fale conosco, e que nessa noite eu possa ser ousado e usado pelo teu Santo Espírito. Que a sua graça flua através de cada palavra, que não seja o Nelson falando, mas seja o Espírito Santo usando o Nelson. Fala com teus filhos, abre cada um dos corações, tira, Senhor, tudo aquilo que está prendendo os teus filhos, de receber o melhor para essa noite. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. E o título dessa mensagem é Metanoia, esperança. E metanoia, porque nós estamos profetizando com o ano de 2014 e é um ano de mudança de mente. Para quem não sabe, metanoia significa mudar a mente. E aí eu coloquei essa esperança no final, porque nós queremos, nessa noite, compartilhar algo da parte de Deus, que fala a respeito da mudança da mente, para que seja gerada a esperança no coração das pessoas. E de uma maneira muito simples, eu queria que você implicasse com a pessoa que está do seu lado e perguntasse para ela assim: o que você está esperando? O que você está esperando? E quando nós falamos de esperança, nós falamos também de esperar, nós falamos de expectativa, nós falamos de realizações e de frustrações. Porque quando você ouviu falar da igreja de Nova Vida em Marambaia, você pensou: caramba, deve ser uma igreja muito legal, eu vou lá, porque lá tem um pastor abençoado. Aí você chega aqui e vê o Edelson. Frustra a expectativa de muitos irmãos. Já aconteceu situação de uma vez, eu estar aqui tocando no teclado, e nós convidamos um evangelista através de um irmão da igreja, e eu não o conhecia, ele também não me conhecia. E aí, no final do culto, quando ele descobriu que eu era o pastor da igreja, ele ficou muito sem graça. Mas a expectativa, muitas vezes, nos frustra. Você já teve alguma expectativa sua frustrada? De você pensar, acreditar que uma coisa ia dar certo, e no final das contas, não foi nada daquilo que você estava pensando. Eu lembro que, há muitos e muitos anos atrás, eu estava naquela idade de trocar as coisas com os colegas. Alguém já fez troca? Eu nunca fui muito bom nesse negócio de troca, não. Eu sempre levava uma volta. E um dia, a gente estava numa praça, brincando, rindo, e a gente teve a oportunidade de fazer uma troca. E eu tinha um skate, que eu andava de skate, acredite você ou não, né? Aí eu tinha um skate que, para quem entende, né, o shape dele, ele era todo trabalhado em madeira. E um rapaz falou assim: olha, as rodas do meu skate são de silicone. Então a gente faz o seguinte: você me dá o seu shape e eu te dou as minhas rodas. E eu acreditava que estava fazendo uma boa troca. Na primeira vez, depois que eu tinha trocado as peças todas, hoje não existe mais ali na Chico Mendes aquela rampa ali, mas antes tinha uma rampa de skate. Foi naquela rampa de skate que eu me traumatizei. Porque na primeira vez que eu fui descer com o skate, aquelas rodas de silicone quebraram e o skate bateu no meio da minha canela. Alguém já bateu com alguma coisa na canela? Então você sabe bem do que eu estou falando. Nunca mais eu andei de skate, nunca mais. Foi uma dor terrível, eu ainda esfreguei com a cara no cimento. A minha expectativa é que eu ia fazer a melhor manobra da minha vida. E que eu ia descer daquilo ali
abafando. Mas a minha expectativa foi frustrada por um tombo, e muito do feio. Muitas vezes, a nossa vida, ela é pautada em cima de esperanças. A vida de todo ser humano, ela é pautada em cima de esperanças. Eu vou dar um exemplo. Alguém aqui trabalha. Quem disse que o seu patrão vai te pagar? Você tem apenas a esperança de que trabalhando, no final do mês, o seu patrão pega e te dá o seu salário. Isso pode não acontecer. Alguém aqui já ficou sem pagamento alguma vez? Aí, ó, teve alguns irmãos que já ficaram frustrados com isso também. E um relacionamento, quando você olha, tem alguém solteiro aí? Não. Ali, ó, tem um aí abençoado, tá agora. E você coloca o seu coração naquela esperança de que aquela pessoa é a pessoa da sua vida. Aquele homem é o homem de Deus para mim, aquela mulher é a mulher de Deus para mim. E aí você começa a se envolver e no meio do caminho, imaginou do que aconteceu? Aquela pessoa se mostra totalmente diferente, você se frustra, você se magoa, aquilo te fere. Toda a nossa vida é pautada em cima de esperança. Graças a Deus, eu sou muito feliz, muito feliz mesmo. Às vezes eu falo isso com ela e eu não deixo de falar. Eu pensava que eu poderia ser feliz, amar alguém, ter uma família. Sabe quando você sonha com essas coisas, tem essa esperança? Tudo que eu sonhei, Deus multiplicou, aumentou. Eu sou mais feliz do que eu sonhava em ser um dia. Eu tenho mais prazer na minha vida. Sua linda. A nossa expectativa, a nossa esperança, quando ela nos frustra, ela nos marca negativamente. Isso reflete na próxima vez que você se deparar com aquela situação novamente. Eu já ouvi falar que existem pessoas que se desviaram. Você já ouviu falar de alguém que se desviou? Normalmente alguém que se desvia, essa pessoa tinha uma expectativa de vida cristã. Ela, quando se converteu, disse: eu vou mudar, a minha vida vai ser extraordinária e a partir de agora vai dar tudo certo. A vida vai ser um mar de rosas. Só flores. É assim que funciona a vida cristã? E a pessoa se depara com um problema. Aqui não acontece isso não, mas eu já ouvi falar de igreja que tem fofoca. Imagina que brabo. Você vai para a igreja acreditando que lá as pessoas têm buscado a Deus, que as pessoas estão se santificando, que as pessoas entregam a língua para o Espírito Santo, e aí, que prova. Algumas pessoas se frustram quando olham para a sua liderança, e olham para aquela liderança e veem nela Deus, e só que Deus não está. Presta bem atenção, Deus não está preso apenas no Nelson. Existem pessoas que colocam o pastor como Deus. Querido, Deus não falha, e o Nelson falha. Aquele pastor que você já viu na televisão, ele também falha, apesar de não parecer. A expectativa que quando se frustra, quando você olha para a sua liderança e você diz assim: ah, não era isso que eu sonhava. Quando você olha para a sua vida cristã e você vê assim: ah, eu gostaria de orar mais e não consigo. Eu gostaria de ler mais a Bíblia e não consigo. Eu gostaria de ir para o congresso de louvor. Amém ou não amém? Tenho certeza que você vai vir no congresso de louvor, vai ser uma bênção. Às vezes, nossa expectativa de vida cristã nos frustra. Algumas pessoas pensam em desistir, pensam em desanimar, e chega um momento em que o diabo aproveita as oportunidades.
Eu acho interessante porque, da mesma forma como Deus não tem pressa, Ele é educado. Sabia que Deus espera por você? Todos os dias. Quem esteve aqui na quinta-feira sabe bem do que eu estou falando, né? Do pai esperando o filho pródigo chegar lá da sua viagem, do seu caminho. O pai está aqui aguardando. Deus está sempre à sua disposição, te esperando. Mas o diabo também. Ele olha todas as oportunidades. E eu acho interessante, porque o diabo, ele é muito astuto. O diabo, ele é muito esperto. Se o diabo viesse de garfo, se ele viesse vermelho, com chifrão, com rabo de seta, com garfo na mão, dizendo, eu sou o diabo, eu vim te pegar. Quem que caía na lábia dele? Alguém aí? Agora, imagina a cena. Você olha para uma pessoa e você coloca uma expectativa nela. No seu amigo, no seu pastor, na sua esposa, nos seus filhos, no irmão da igreja. E aí, a Bíblia diz que Jesus, ele estava pronto para obedecer a Deus. Ele estava ali naqueles últimos dias, prestes a se entregar na cruz. O discípulo, um dos discípulos mais próximos, né, um dos 3 mais próximos, Pedro, chega para Jesus e diz assim, Jesus, não morre não. E o que foi que Jesus disse? Alguém lembra? Sai de reto. Para trás de mim, Satanás. Porque embora a carne seja, o Espírito está. Presta atenção nessa situação. Pedro era um homem que andava com Jesus. Ele curava os enfermos. Ele expulsava demônio. No dia da Santa Ceia ele estava junto com Jesus. Olha só a vida que Pedro levava, e Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Ele não fala para trás de mim, Pedro. Diz que naquele momento, Satanás se apossou da boca dele para desviar os propósitos que Jesus tinha, que era obedecer a Deus. Talvez nesse momento você esteja entrando em crise. Dentro aí na cadeira, segura aí, irmão. Porque essa crise se resolve através da esperança. Aqueles homens acreditavam que a esperança deles estava em um Cristo vivo. Mas a minha esperança está num Cristo ressurreto. Eu vou dar uma segunda chance para você. A expectativa deles, a esperança deles estava num Cristo vivo. A nossa esperança está num Cristo ressurreto. Nós precisávamos que Ele morresse em nosso lugar. E quando nós falamos dessa esperança do Cristo ressurreto, nós vemos uma palavra que eu amo demais: amor. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Amor. 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 É bonito, né, falar isso? Amor. 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 Sabe o que acontece? Nós vemos que primeiro é gerada a esperança. O reflexo da esperança é o amor. Por que eu estou dizendo que o reflexo da esperança é o amor? A esperança não é o amor. Ela é apenas o reflexo. Você olha e visualiza nela, na esperança, o amor. Por exemplo, nós falamos do trabalho. A pessoa que vislumbra, ela não tem o dinheiro, mas ela vislumbra receber. A esperança dela faz com que seja visualizado
o amor, o apego àquilo a que se dedica. Me fiz entender? Se eu amo a Letícia e eu desejo estar com ela, e quando eu comecei a conversar com ela, ela já estava apaixonada por mim. Estou brincando. Mas quando a gente começa a projetar no outro a esperança, isso é reflexo do nosso amor. Então, tudo que você espera, preste atenção, tudo que você espera, toda a sua esperança, ela reflete o amor que você tem. Mas só que a esperança, apenas a esperança por si só, ela não gera nada. Porque, eu vou te dar uma dica, eu estou esperando alguma coisa, eu vou pegar essa cadeira aqui que eu acho que vai ser fácil de ilustrar. Alguém que já foi em aqueles bancos que você fica sentado, pega a senha e fica sentado? Não? Já? Então, você sabe o que eu estou dizendo. É mais ou menos assim. Não é mais ou menos assim? No começo você está assim. Mas aí vai passando 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Não é assim? Porque a esperança por si só, ela não faz nada. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 13, no último versículo, que no fim de tudo, quando não restar profecia, quando não restar mais nada, vai restar apenas 3 coisas. Alguém lembra? O primeiro é o quê? Por que a fé vem antes da esperança? Não tem uma ordem. Mas para pensar. A fé coloca a esperança em ação. A esperança por si só, você se mantém de braços cruzados, esperando. Estou aqui esperando a fila da lotérica. E você não faz nada, você fica apático. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu quero você simpático. Não apático. Simpático, não apático. Chega um momento em que o cristão precisa trazer à memória aquilo que traga a esperança, porque tem gente que murmura. Não. Graças a Deus. Irmão, eu queria estar andando contigo, porque você não conhece quem murmura. Olha, é uma bênção quem não murmura. Mas eu já ouvi falar de gente que murmura. E é terrível. Eu vou dar uma dica. Você sabia que ninguém te ensina a murmurar? Quem foi que te ensinou a murmurar? Ninguém. Quando o médico tirou você da sua mãe, ele já bateu e você fez o quê? Murmurou. Você já nasce sabendo murmurar. Ninguém te ensina a murmurar. Agora, a ter atitude, a ser grato, isso sim é ensinado. Porque quando a sua mãe pega e te dá um presente, ou alguém te dá um presente, alguém que já recebeu presente quando era criança? Não é só eu. Eu ganhava muita caneca quando era criança. Você teve uma infância melhor que a minha, né? E aí quando você ganhou aquele presente da tia, o que sua mãe falou para você? Pediu obrigado? Não é assim? Você deu obrigado, tem gente que fala deu, tem gente que fala pediu. Você deu obrigado, você pediu obrigado, por quê? Porque a gratidão precisa ser ensinada. Para murmurar é muito fácil. E você olhar para as situações, você olhar para tudo, enquanto você não entender que a esperança sem atitude gera um efeito, você vai ficar apenas na esperança murmurando. E olha, murmurar é muito fácil. Muito fácil. Olha, eu estava fazendo uma experiência, eu tenho atendido, Deus tem me dado a oportunidade de atender alguns casais problemáticos. Graças a Deus, assim, Deus tem dado uma estratégia muito linda
para a gente, para a Letícia e eu, a gente tem cuidado de alguns casais. Uma das coisas que a gente sempre pede para as pessoas fazer quando elas estão com problema é: eu quero que você escreva num papel 10 qualidades dessa pessoa. E você tente provar para ela essas qualidades sem dizer quais são. Olha, é a maior dificuldade, porque quando for para falar mal, a pessoa vai apontar todos os defeitos rápido, uma lista grande cresce. Mas para falar bem, a gente tem uma dificuldade. A gente aprende isso no jornal, a gente aprende isso na novela, a gente aprende isso em todo lugar, todo mundo só tem notícia ruim. Mas nós fomos chamados para pregar as boas novas, para ter boas notícias nos nossos lábios, para que as pessoas que estão aflitas, as pessoas que estão cansadas, as pessoas que estão murmurando, elas possam ter esperança. Nós somos a esperança dessa terra. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim: você é a esperança de Marambaia. Eu ouvi um glória aí, hein? Eu ouvi um aleluia, hein? Você é a esperança. Talvez você esteja pensando assim: cara, o Marambaia está aflito. Mas Deus acreditou em você. E Ele não ficou só na esperança. Ele agiu, Ele enviou o seu Filho para que você e eu tomássemos também uma atitude, fé. Eu quero só que você entenda como é que a fé é ativada da região celestial para o natural. Alguém aqui sabe como que funciona a fé? É muito simples. É como se fosse ligar um carro, tem uma chave, um dispositivo que aciona todas as bênçãos celestes aqui para a terra. A fé. A fé é, a fé é a certeza de uma coisa que eu acredito, é a convicção interna, é uma adesão daquilo que eu não vi, mas eu sei que vai acontecer. E por causa dessa certeza, eu tomo uma atitude compatível. Eu ando à altura da minha fé. Vamos entender então agora. Fé e esperança. A esperança vai me deixar de braços cruzados. Amém? A fé vai me fazer descruzar os braços e entrar em ação. Eu sei que esse exemplo não é um exemplo de fé espiritual, é de uma fé natural. É só para a gente ilustrar como é que é a fé, como é que funciona a fé. Você já pegou ônibus? Já? Todo dia? Como é que funciona o ônibus? Você tem uma esperança no seu coração que o ônibus vai passar. Você tem uma esperança no seu coração que o sinal que você fizer, que a atitude que você vai tomar, vai ter um efeito, ele vai parar. Você vai entrar dentro dele e ele vai te levar para onde você deseja. Isso é fé em ação. Porque pode Jesus voltar hoje e amanhã você não pegar o ônibus que você está esperando. Isso é fé em ação. Eu acredito, estou na esperança. Mas amanhã eu vou tomar uma atitude referente àquilo que eu acredito. Por exemplo, tem alguém que está doente. Essa pessoa está doente. Querido, nós vamos fazer a oração da fé e você vai ser curado em nome de Jesus. Mas a postura de fé é de quem creu. Se eu não criei que fui curado, eu vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Você está precisando de um milagre? Você crê no seu coração? Comece a agir à altura da palavra. Busque na Bíblia aquilo que dá apoio, suporte para você pedir isso a Deus. Porque a esperança sem a fé, ela não move nada. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que os que esperam no Senhor não ficam parados. Na minha Bíblia está dizendo que os que esperam no Senhor, eles andam e não se cansam. Ou seja, não fica parado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: crente que espera, não fica parado. Tem que agir, tem que arregaçar as mangas. Os que esperam no Senhor andam e não se cansam. Tem gente cansado aí? Você já tirou um dia de folga? Quanto mais tempo você fica deitado, mais cansado você fica.
Os que esperam no Senhor não se cansam porque eles estão em movimento. Isso fala de gente viva, porque quem é morto não anda, não se move, fica parado, estagnado. Os que esperam no Senhor, eles correm, eu não posso correr muito que está encerado, e não se cansam. Tem alguém cansado aí? Não se fadigam? Tem alguém aí fadigado? Mas a palavra de Deus diz de uma última classe, e eu quero estar nessa classe. Eu quero estar na classe daqueles que estendem as suas asas e alcançam as alturas. Eles voam com asas como águias, alcançam as alturas. Os que esperam, os que têm a sua esperança no Senhor, não ficarão parados. Eles vão desfrutar de algo sobrenatural. Os homens não conseguem voar, mas a palavra de Deus diz que eu vou conseguir, que você vai conseguir sobrenaturalmente, porque nós esperamos em Deus. Está chegando um tempo em que as 4 paredes da igreja estão pequenas. Você pode olhar para o banco do seu lado. Olha aí para o banco que está do seu lado aí. Se você vê um banco vazio, faz um olhar 20-20 para ele assim, ó. Vou te encher. Sabe por quê? Porque eu não estou esperando parado. Muitas vezes a gente crê que Deus vai fazer algo, mas a gente está ali parado. Uma vez uma irmã me perguntou assim, pastor, por que eu não recebo o Espírito Santo? Eu queria tanto daquele trimelique, chorar, arrepiar. Eu olhei para ela com muito carinho, com muito amor, e perguntei para ela, irmã, você evangeliza? Ela, não. Então para que Deus vai te dar unção? Tem gente querendo graça de Deus, poder de Deus, manifestação de Deus, mas não vai usar. De que adianta você ter um carro com o tanque cheio se você não vai sair com ele da garagem? Irmão, com muito amor e carinho, frequenta o grupo de vida, tá? Frequenta as células, ganha muitas almas para Jesus, cuida bem dessas pessoas, que ninguém se desvie. 2015 nós vamos estar entrando no ano da família, e eu queria compartilhar com você que os que esperam no Senhor, eu estou junto com Letícia esperando a Lana. Estamos esperando juntos, né, amor? Jesus. Nós que esperamos a Lana, não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que preparar o quartinho para ela. Vamos pintar tudo, vamos montar o bercinho. Vamos colocar lá em cima do bercinho aquele negocinho que para não ter mosquito. Qual o nome daquilo? Mosquiteiro. Se a gente espera, eu sou marinheiro de primeira viagem. Se a gente esperar de braços cruzados, sabe o que vai acontecer? Uma desgraça. Nosso neném não vai ter onde dormir. Isso que tem acontecido no meio das igrejas. Isso tem acontecido no meio do povo de Deus. Pessoas que têm uma expectativa de viver algo bom, de algo sobrenatural, de andar nas alturas. Mas não adianta você ter esperança sem fé, sem ação, sem atitude. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado com muito carinho, com muito amor. Dá um olhar para ela de carinho. Pastor Isaac. Você deu esse olhar de muito carinho para essa pessoa que está do seu lado? Agora fala para ele assim, está na hora de se movimentar para viver o sobrenatural de Deus. Nós alcançaremos as alturas. Ninguém pode te deter. Nem o inferno, nem a morte, não. Nada pode te impedir. Eu quero orar contigo. Pode ficar de pé, querido. Vamos esperar no Senhor. Mas não espera no Senhor no seu lugar, não. Sai daí e vem aqui para frente. Vamos esperar o Senhor aqui, buscando com atitude.